O tema de nossa quarta parte é o grito perturbador de uma escrava. Eu quero fazer a leitura junto com você de Atos, capítulo 16. Então nós veremos do verso 16 até a primeira parte do verso 23. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação." E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Antes de falarmos da escrava do nosso texto, me permita apresentar para você a história de Bernadette, uma jovem de 22 anos que morava no litoral norte de São Paulo, na praia de São Sebastião. Bernadette era uma prostituta muito procurada na praia de São Sebastião. Era muito comunicativa e alegre, apesar de ser portadora do vírus HIV. Bebia muito e conseguia obter um bom lucro para a casa de prostituição, pois aprendera também algumas palavras e expressões em grego para atrair os turistas e marinheiros da região da Grécia que chegavam em quantidade no cais da cidade. A jovem começou a frequentar o centro de convivência da Igreja Católica, um local de reunião, oração e estudo profissionalizante. Bernadette quis fazer catequese para a primeira comunhão. Esse dia era muito esperado por ela. Marcos, um jovem do grupo de reflexão bíblica, ia todas as tardes ensinar-lhe o catecismo. Ela se arrumava com gosto para esperá-lo. Pouco a pouco, Bernadette foi tomando consciência da proposta de vida que Jesus lhe oferecia na comunidade que se dispunham a acolhê-la em seu meio. Não podia mais continuar na situação de morte na qual estava mergulhada. A dona da boate, percebendo que ia perder a menina de ouro e com ela o lucro que obtinha, tratou de tirar a garota dali. Da noite para o dia, mandou-a para a zona de Santos, e o grupo do centro de convivência não mais a encontrou. A dona da boate também conseguiu que os agentes da pastoral da área de São Sebastião fossem impedidos de dar continuidade ao seu trabalho naquele local. Bernadette era mantida como escrava. Ela não dispunha do dom de sua vida, pois não podia fazer nada que prejudicasse os lucros da gerente da casa. Situação semelhante à de Bernadette é vivida por muitas outras mulheres e muitos outros rapazes nas mais diferentes realidades. Pessoas que de muitas formas vivem submetidas a uma outra pessoa que, fazendo uso da força física ou muitas vezes psicológica, assumiram a função de serem seus donos. Manipulam suas vidas, vendem seus corpos
decidem suas ações, administram seus lucros, sua forma de ser, enfim, condicionam até mesmo a sua forma de pensar e de agir. Escravizaram vidas humanas. Tal realidade de escravização também esteve presente na sociedade das primeiras comunidades cristãs. O texto que lemos nos relata uma história muito parecida com a de Bernadette. É a história de uma jovem escrava possessa de um espírito adivinhador, explorada por seus patrões. Literalmente, ela possuía um espírito de pitonisa, traduzido em nossas versões como espírito de adivinhação. O termo provavelmente se refere a uma serpente mística, Piton, que, segundo se acreditava, guardava o templo e o oráculo do deus grego Apolo, em Delfos, um pequeno vilarejo cujos habitantes veneravam uma antiga deusa chamada Geia, a Mãe Terra. Fica claro pelo texto a crença da população local de que a escrava possuía habilidades sobrenaturais. Sem dúvida, seus gritos frenéticos eram considerados oráculos e aceitos como tais pelos filipenses. A população de Filipos acreditava que a serpente mística falava por meio dessa escrava. Seus donos se aproveitavam da suposta inspiração da jovem e a faziam dar respostas àqueles que a procuravam, obtendo desta forma muito lucro através desta escrava. Filipos, principal cidade da região da Macedônia, tinha uma população constituída em sua grande maioria de militares aposentados. Esses homens possuíam a cidadania romana, que lhes dava muitos privilégios, como por exemplo a isenção de impostos. Além do mais, Filipos era uma cidade de cultura grega e seguia a religião imposta por Roma. O Império Romano respeitava o politeísmo de cada cidade, desde que o imperador fosse obedecido e reverenciado como o único Senhor. As pessoas que não se submetiam às leis estabelecidas por Roma eram perseguidas. Por isso, os judeus foram hostilizados em várias cidades do Império Romano. Em Filipos, a aversão aos judeus pode ter sido um dos motivos pelos quais eles não conseguiram edificar uma sinagoga naquela cidade. Tradicionalmente, os judeus, bem como os gentios, que seguiam a fé judaica, se não conseguiam manter uma sinagoga por falta de membros ou por uma outra razão, faziam suas orações em locais abertos, como as margens de um rio. Por isso, encontramos Paulo e Silas se dirigindo a um local perto do rio para fazer suas orações diárias. Paulo e Silas permaneceram alguns dias em Filipos. Um dia, quando estavam indo para o lugar de adoração, foram abordados por esta jovem escrava que possuía um espírito de adivinhação. A jovem escrava passou a seguir os missionários por vários dias, gritando: "Esses homens são servos de Deus! Eles anunciam o caminho da salvação para todos vocês." Paulo, irritado com esse modo de agir e frequente daquela mulher que o seguia, muito provavelmente porque isso estava atraindo muitos curiosos para saber quem eles eram, e ao mesmo tempo despertando também muitos oponentes, criando assim perigo para o seu trabalho missionário na cidade. Irritado, Paulo expulsou o espírito de adivinhação. Os patrões da jovem, por sua vez furiosos por perderem sua fonte de renda, arrastaram Paulo e Silas até a Ágora, a praça principal, onde aconteciam os julgamentos e os debates dos filósofos.
Ali os dois missionários foram acusados de perturbar a cidade e, como judeus, de propagar costumes que não eram lícitos aos romanos. Os membros do tribunal mandaram despir Paulo e Silas, torturá-los com açoites e colocá-los na prisão. A partir do momento que a moça é liberta do espírito de adivinhação, ela desaparece de cena. O livro de Atos não a menciona mais. Isso se deve porque Lucas está mais preocupado em mostrar as realizações missionárias de Paulo do que as consequências dessas realizações. Contudo, a inserção dessa escrava está aí, nos fazendo olhar para a realidade daqueles que são escravizados. Na sociedade romana, o escravo ou escrava ocupava uma posição social inferior a todas as demais classes. Eles e elas pertenciam a um patrão que podia dispor deles conforme achasse melhor ou desejasse. O patrão, o senhor, tinha poder ilimitado sobre suas escravas e escravos, tanto para premiar como para castigá-los. Os escravos não eram considerados pessoas dignas de afeto e de valor. Em nosso texto, a jovem escrava aparece duplamente explorada por seus patrões. Primeiro, por ser escrava, todo o seu querer de nada valia. Em segundo, por ter o dom de adivinhação. Então ela se tornou uma propriedade de fins lucrativos para os seus patrões. O texto diz que a jovem começou a seguir Paulo e Silas gritando. Preste atenção, o verbo seguir, do grego katakoloutel, significa mais do que simplesmente caminhar atrás de uma pessoa. Ele expressa o seguir como um desejo de aprender, de ser discípula, de comprometer-se com o mesmo projeto daquele a quem está seguindo. Isso tem levado muitos a crerem que após sua libertação ela se tornou discípula de Jesus. Mas não temos como afirmar isso como uma verdade absoluta. O verbo seguir também é usado por Jesus. Foi assim que ele convocou seus discípulos mais próximos, convidando-os a serem seus seguidores. Por trás deste termo seguir está a ideia de ser comprometido com o seu Senhor e com os seus projetos. Ser cristão ou cristã não é simplesmente ter fé em Jesus. Ser seguidor de Jesus é uma forma de viver que vai além das normas e princípios morais. É assumir no concreto da vida hoje a vontade revelada por Deus, que se manifestou na prática histórica de Jesus de Nazaré. É assumir hoje o mesmo modo de vida de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, nós podemos viver essa vida de Jesus? Acredito que sim. Se permitirmos sermos plenamente conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Se vivermos e andarmos no Espírito, como descreve o apóstolo Paulo. A questão é, até aonde estamos dispostos a caminhar no discipulado com Cristo? Até aonde você está disposto a caminhar no discipulado com Cristo? O jovem rico, citado pelo evangelista Mateus, no capítulo 19 de seu evangelho, do versos 16 ao verso 30, estava disposto a caminhar, mas somente até onde não precisasse abrir mão de suas riquezas. E você? Até aonde vai na caminhada
com Jesus. Tudo nos leva a crer em nosso texto que a jovem escrava se dispôs a trilhar o mesmo caminho de tantas outras mulheres em Filipos que seguiram Jesus e o seu projeto. Ela acreditou na força da vida presente nas comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus e viu ali a possibilidade de salvação para si. Por isso, ela seguia Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, insistentemente. Entretanto, não sabemos se ela conseguiu se libertar do poder opressor de seus patrões. Como esta jovem escrava do livro de Atos dos Apóstolos, Bernadette e tantas outras mulheres continuam gritando na esperança que um dia alguém apareça para libertá-las. Não sabemos qual foi o destino da jovem escrava do livro de Atos, nem qual foi o destino de Bernadette. Mas a existência de todas elas e seus gritos ecoam, ainda que muitas vezes abafados ou silenciados pelos patrões de uma sociedade acostumada a oprimir. Seus gritos continuam sendo uma denúncia e ao mesmo tempo um anúncio. Denúncia de uma sociedade que discrimina e que trata as mulheres como objetos descartáveis, principalmente as mais empobrecidas. Anúncio que convoca todos nós para somarmos forças na construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário, em conformidade com o projeto de vida plena que Deus deseja entregar a cada ser humano por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A realidade da escravidão em nossos dias nos pede uma revisão que começa em nós, em mim e em você. Qual é a nossa posição diante dos gritos de milhares de mulheres, homens e crianças que vivem em situação de escravidão? Seja ela escravidão financeira, religiosa. Quantos pastores manipulam o seu rebanho? Psicológica, sexual, trabalhista ou qualquer outra. Jesus morreu na cruz para que verdadeiramente fôssemos livres. A liberdade espiritual oferecida por Cristo Jesus a nós, pecadores, nos convoca a vivermos essa liberdade em todas as dimensões de nossas vidas e a conduzirmos aqueles que ainda vivem em algum tipo de escravidão à liberdade. O que fazer concretamente para que nossas igrejas, para que a nossa maneira de viver e de se relacionar sejam um espaço de salvação, no qual os que se encontram em escravidão possam se sentir acolhidos e acolhidas, onde possam receber e partilhar seus dons. Precisamos pôr fim a todo e qualquer tipo de escravidão.